Jonas capítulo 1, verso 5, diz assim: com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas fazia o quê? Dormia profundamente no porão do navio. Estava maior tempestade, o navio quase afundando, balançando de um lado para o outro, e Jonas dormia profundamente. Imagina a cama dele sacudindo daquele jeito, e Jonas conseguia dormir um sono profundo. Agora volta ao primeiro versículo. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi que seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Deus deu uma ordem: Jonas vá pela direita. Jonas foi pela esquerda. Ele fez exatamente o oposto daquilo que Deus havia falado para ele. O título da nossa mensagem é: diga não à indiferença. O que é indiferença? É a falta de interesse, a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de consideração, o descaso e o desdém. Isso é indiferença. Agora existe a indiferença espiritual, que é outra que nós temos que tomar cuidado, que é a indiferença, que é a falta de interesse nas coisas de Deus, a falta de interesse naquilo que Deus quer para nossas vidas, a desatenção à vida espiritual e a desconsideração à palavra de Deus e o que esta nos orienta. Através do profeta Isaías, Deus denunciou o seu povo, dizendo que eles tinham um desinteresse muito grande em relação às coisas espirituais. Ele disse assim: este povo se aproxima de mim, mas com a sua boca, com os seus lábios, eles me honram, mas o seu coração se afasta de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isaías disse que na época dele, Deus estava denunciando que o povo só honrava a Deus com os seus lábios, mas o coração estava longe. A sua obediência, entre aspas, ou a sua adoração a Ele consistia somente em mandamentos humanos, longe dos princípios que Deus havia estabelecido. Essa mesma profecia foi usada pelo Senhor Jesus em Mateus 15, 8, 9, e este é um alerta para nós. Não adianta nada temos um compromisso aparente com Deus diante dos homens, com as coisas de Deus, apenas com uma capa para esconder a nossa vida real, uma perigosa indiferença espiritual. Nós veremos através do profeta Jonas como é possível ser indiferente às coisas de Deus, a comissão que Deus deu a ele e a nós, e todo cristão nós temos uma grande comissão a ser cumprida. A maior ordem que Jesus deu foi essa, de fazer discípulos de todas as nações, depois de amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que temos. Então, através da vida do profeta Jonas, nós veremos como é possível nós crentes
sermos omissos e ao mesmo tempo indiferentes, sermos apáticos espiritualmente, mesmo com a palavra tão perto de nós. Vamos ver alguns aspectos dessa indiferença espiritual. Primeiro é a rebelião ou rebeldia à palavra de Deus. A rebeldia nos faz indiferentes e apáticos. Jonas dormia, eu frisei ali, como Jonas estava dormindo profundamente, mesmo o navio balançando de um lado para o outro. Não era aquele soninho que muitos cochilam, dormem dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro do avião, porque é um movimento suave. Não, ali era um lado para o outro. Eu viajei de barcos que deveria ser o tamanho, ou talvez um pouquinho maior do que esse que Jonas estava, no rio Amazonas, durante tempestades, e aquilo já balança de um lado para o outro, que é praticamente impossível dormir. Agora imagina no mar, onde as ondas são mais violentas, e ali diz que o barco estava quase afundando, e ele naquele saculejo todo conseguia dormir. Tem crente que a vida dele está um saculejo danado, mas ele está dormindo espiritualmente, está apático. As tempestades, elas são ilustrações para as nossas vidas. Agora nós só podemos ser rebeldes diante daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós temos convicção. Não há como eu ser rebelde em algo que eu desconheço. Não tem como eu me rebelar contra o desconhecido. Porque Adão e Eva se rebelaram a Deus, é considerado pecado de rebelião, porque Deus deu a ordem, eles conheciam, não comam. O que Jonas fez? Aqui no primeiro versículo diz que Deus deu uma ordem, Jonas ouviu claramente, não sei se foi em sonho, não sei como que foi, mas ele tinha certeza absoluta do que Deus tinha falado, e agora ele estava andando no caminho contrário à ordem de Deus, então ele se rebelou contra Deus. Assim nós somos, nós acabamos sendo rebelde, quando andamos de forma contrária àquela que nós sabemos que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: anda pelo caminho direito, eu ando pelo caminho esquerdo. Então eu tenho convicção que essa não é a vontade de Deus, e eu sou rebelde. Esse é um aspecto da indiferença espiritual. O segundo aspecto, por ser rebelde, leva caos ao invés de paz às pessoas, acaba levando caos para as pessoas ao seu redor, em vez de levar a paz do Senhor. Como que Jesus mandou nós saudarmos as pessoas, ou as casas? Agora nós estamos na casa de paz. Que a paz do Senhor esteja nesse casa, nesse lugar, que a paz do Senhor esteja contigo. Esse é nosso dever. A Bíblia diz lá em Isaías também, que nós somos mensageiros da paz. Mas quando o crente anda apático, indiferente às coisas espirituais e rebelde à palavra de Deus, ele leva a caos. Ele estava no lugar errado, e a Bíblia, e todos nós sabemos o contexto, foi por causa da rebelião de Jonas, que levou caos e veio a tempestade que estava a ponto de matar todos que estavam naquele navio. Assim é o crente que anda contrário à palavra de Deus. Ele leva a fofoca no seu ambiente de trabalho, ele leva intriga no meio da sua família, ele não dá um bom testemunho. A família de alguém que se converteu, para ela se converter não é pelo que ele fala, é pelo seu testemunho de vida. Aí as pessoas dão um testemunho péssimo, porque eles não andam de acordo com a palavra e levam caos. As pessoas dizem: eu não quero ser crente igual ele não, prefiro levar a vida que eu estou levando. Por quê? Porque ele está indiferente espiritualmente. Então levam intrigas. A luz que ele deveria ter se transformou em trevas. Terceiro aspecto da indiferença espiritual é que a rebeldia à palavra de Deus faz tudo ficar contrário na sua vida. O que diz aqui? Que Jonas comeu um filé de peixe assado, fez uma muqueca de peixe?
Foi isso que aconteceu? Jonas comeu o peixe ou o peixe comeu Jonas? O peixe comeu Jonas, mas quem está na cadeia alimentar? O homem está na cadeia alimentar do peixe ou o peixe está na cadeia alimentar do homem? O peixe está na nossa cadeia alimentar. Então, quando eu me rebelo à palavra de Deus, tudo fica ao contrário, a vida vira de ponta cabeça, nada dá certo, tudo dá errado, e por fim, se não se arrepender, vai para o inferno. Uns dizem, misericórdia, pastor, é verdade, seria o correto Jonas comer peixe. Então, quando nós andamos de forma contrária, afastados da presença de Deus, a Bíblia diz que o sal se torna insípido, sem sabor. E o que acontece com o sal sem sabor? Ele tempera ou é pisoteado pelos homens? É pisoteado pelos homens. É por quê? Por causa da indiferença espiritual. Quarto aspecto da indiferença espiritual, depois nós vamos ver o conselho que Deus nos dá. A indiferença espiritual em relação à salvação das pessoas. Conhecemos o contexto, Jonas foi engolido pelo peixe, milagrosamente ficou vivo 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, foi vomitado por aquele peixe e por fim acatou a ordem de Deus de anunciar o juízo de Deus na cidade de Nínive. E acontece aquilo que eu, João Pedro, todos nós gostaríamos que acontecesse. 120 mil pessoas se converteram ao Senhor. Uma cidade em si, e isso, glória a Deus, 120 mil pessoas se converteram ao Senhor. Deus disse, eu não vou mais destruir, eles se arrependeram. Mas qual foi a atitude de Jonas? Birrento, eu quero a morte do que ver, prefiro a morte do que ver esse povo convertido ao Senhor. Foi isso que aconteceu. Leia o livro de Jonas, é pequenininho assim, 4 capítulos curtíssimos. Ficou birrento, incomodado, por quê? Porque ele estava indiferente espiritualmente. Era um povo mau? Eram os piores inimigos dos judeus? Eram, mas todo ser humano é inimigo de Deus, até o momento que ele se converte ao Senhor, ele se torna amigo de Deus. Por isso diz que eu e você somos embaixadores, nós levamos a reconciliação para as pessoas, para eles se reconciliarem com o Senhor, como um dia eu e você nos reconciliamos. E o que aconteceu? Jonas indiferente com a salvação de 120 mil pessoas, ele preferia aquele povo destruído, ele estava desejando o fogo de Deus descer naquele lugar, assim como desceu em Sodoma e Gomorra, aborrecido porque as pessoas foram salvas, se arrependeram dos seus pecados. O crente que está afastado de Deus, que é indiferente às coisas espirituais, ele fica dessa mesma forma. Ele está vendo as pessoas irem para o inferno do seu lado, todo dia morrendo, e ele não prega, porque a sua própria vida não é uma pregação. Então é a indiferença. E pior de tudo, que alguns que estão dessa forma, que estão na igreja, mas longe do Senhor, não amam pessoas, não se importam com elas, e ainda fazem de tudo para atrapalhar a vida daqueles novos convertidos, com o seu péssimo exemplo. O que Jesus falou, criticando, chamando os religiosos de hipócritas? Eles dizem, vocês não entram e ainda fecham a porta do céu para as pessoas. Vocês correm o mundo inteiro para fazer um prosélito, depois fazem ele 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês são. Então esse é aquele que é apático, que está longe da presença do Senhor. O juízo anunciado por Deus através de Jonas para Nínive continua sendo anunciado hoje para todo mundo. Deus disse que é a última hora de Deus para o ser humano, e é tempo de se arrepender, de colocar a sua casa em ordem. É tempo de se voltar para Deus de todo o coração. E agora nós encontramos o conselho para quem se encontra nessa situação, porque Deus não mostra apenas o erro, Ele dá o conselho também, mas a decisão é humana, a decisão é do ser humano. Arrependimento genuíno e não superficial. Por que eu falei genuíno e não superficial? Aparentemente Jonas se arrependeu. Quando ele foi engolido pelo peixe,
parecia que ele tinha se arrependido. Tem muitos que, a hora que está em face à morte, parece que se arrependem. Não, estou fora, misericórdia. E a uns ainda bate 3 vezes na madeira, que não resolve nada. É um arrependimento superficial. Por quê? Porque a atitude de Jonas no final do livro mostra que aquele arrependimento foi superficial. Então Deus, Ele quer que nós tenhamos o arrependimento genuíno. Em Apocalipse 3:19 diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento é mudança de pensamento, mudança de direção. Eu estou indo vou botar da esquerda aqui, na direção contrária, então me volto para o Senhor. Eu tenho que me voltar. Em todo o Apocalipse nós vemos nas cartas ele falando para se arrepender. Em toda a Bíblia, o que é o cerne do Evangelho? Arrependam-se. Arrependimento é abandono do mau caminho. É isso que temos que fazer. O arrebatamento está próximo, o encontro da noiva com o noivo está próximo. Prepare-se para se encontrar com o seu Deus, seja através do arrebatamento, seja através da morte, mas esteja preparado para se encontrar com Deus. De que adianta frequentar uma igreja, dizer que é crente e ir para o inferno? Não é esta a vontade de Deus para a sua vida. Então Deus está te dando esse conselho nessa manhã. Se Deus falou com você que você está apático espiritualmente, se você tem esta indiferença espiritual, o Senhor está te chamando para o arrependimento agora. A mudança de direção não é amanhã. Tem até um hino que cantava muito, lembro da Neia. Você lembra, amor? Amigo, amanhã pode ser tarde, hoje é o dia, amanhã pode ser tarde. Então o arrependimento não é para amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, é agora, é hoje. E eu quero orar por você. E se você está nessa situação, a Bíblia diz para rasgar o coração. O que é rasgar o coração? É arrependimento genuíno, é sentir pesar pela situação que você está nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus querido, pedindo a Tua misericórdia, Pai. O Senhor, há 8 dias me deu essa palavra, há 8 dias, Senhor, e eu já sabia que era para hoje de manhã, porque o Senhor sabia quem estaria aqui, quem estaria nos ouvindo, porque o Senhor sabe todas as coisas, e a Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do homem sem a salvação. Então eu oro, Deus querido, pedindo para que o Teu Espírito Santo venha produzir arrependimento genuíno. A Tua palavra diz que a tristeza segundo o Senhor opera arrependimento e vida. E é esse tipo de arrependimento, não o arrependimento superficial, pelo medo da morte iminente, como aconteceu com Jonas. Pai, gera o arrependimento genuíno, tira essa indiferença, tira essa apatia, Pai. Tantas pessoas perecendo, e o Senhor quer uma igreja avivada, o Senhor quer os Teus filhos de volta. Haraparamana glória, show. Salaramana glória, Espírito Santo, produz em nosso meio um arrependimento genuíno, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Tome posse, irmãos, essa palavra é uma palavra dura, com amor, porque a Bíblia diz que Deus disciplina aqueles que amam. Em Hebreus 12 diz que Deus nos trata como filhos. Se não fosse, seríamos bastardos. Amém?